93. Saudações a vocês que estão participando do Colóquio Pestilência em Foco 2019 e a você que porventura esteja vendo esse vídeo em outra ocasião. Meu nome é Vitor Sei e eu sou professor de Estudos Literários da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. Nos últimos 10 anos eu tenho desenvolvido pesquisas em 2 campos interdisciplinares, a filosofia da literatura e a intermedialidade. Nesse último campo eu tenho enfatizado a recepção de Aleister Crowley no rock e no heavy metal, principalmente na música de compositores como Raul Seixas, David Bowie e Bruce Dickinson. Em 2017 eu traduzi os livros sagrados de Telemann, do Aleister Crowley, edição publicada pela editora Madras em 2018. O objetivo dessa minha fala é comentar alguns aspectos da tarefa de tradução dessa obra-prima do Crowley, que foi um grande desafio. Por fim, eu vou falar um pouco sobre o trabalho de pesquisa que antecedeu a tarefa de tradução. O título que eu sugeri para essa comunicação no Pestilência em Foco, a tarefa do tradutor de Os Livros Sagrados de Telemann, faz referência ao ensaio A Tarefa do Tradutor, do Walter Benjamin. Segundo Benjamin, admite-se evidentemente que toda tradução é apenas um modo, de alguma forma provisória, de lidar com a estranheza das línguas. E estranheza, meus caros, é uma palavra bastante adequada quando se trata da leitura de Os Livros Sagrados de Telemann. A minha tradução de Os Livros Sagrados de Telemann foi feita com base na edição The Holy Books of Telemann, editada pela OTO e publicada por Samuel Weiser em 1983. O Liber Os, que não consta desse volume, foi traduzido a partir do The Oriflamme, volume 1, número 11, disponível no site da Astrum Argentum. As versões em língua portuguesa consultadas durante a elaboração da minha tradução foram as seguintes: Os Livros de Telemann, tradução do Cláudio Domingos Breslauer, publicada pela editora Madras em 1997. As traduções de Marcelo Ramos Mota e Hermann Faltisch, publicadas na internet pela Astrum Argentum, sem registro de data. E as traduções de Arnaldo Lucchesi Cardoso, publicadas no site Espaço Noveon em 2011. Na minha tradução, eu tentei reproduzir as características formais mais importantes do texto-fonte, que oscilam entre o didatismo do Livro das Causas e o hermetismo do Livro da Lei. Dentre as particularidades do estilo, vale destacar o registro linguístico. Os textos reunidos em Os Livros Sagrados de Telemann têm uma pontuação peculiar e apresentam uma alternância constante no uso dos pronomes pessoais. Ora, nós nos deparamos com a segunda pessoa do singular, em inglês o thou ou thee, ora com a segunda pessoa do plural, o ye, ora com o polivalente you, que pode ser usado em ambos os casos. Thou, thee e ye, que são arcaísmos da língua inglesa, sugerem solenidade. Por isso foram traduzidos por tu e vós, respectivamente. You, ora foi traduzido como tu, ora como vós, de acordo com o contexto e as concordâncias verbais e nominais da língua portuguesa. Também chama atenção o emprego frequente dos verbos no modo imperativo, que, embora esteja ligado à ideia de comando, pode ser usado como súplica, exortação, conselho ou convite. Assim, se dirige o autor ao leitor, bem como aos deuses e a outros interlocutores. A licença poética utilizada pelo autor de Os Livros Sagrados de Telemann foi preservada em minha tradução. Foram respeitadas sempre que não distorcessem o sentido do texto em português, as idiosincrasias da pontuação do autor, seu uso bastante pessoal de exclamações, 2 pontos e ponto e vírgula, pois elas estão intrinsecamente vinculadas aos ritmos de sua prosa e à expressividade dos livros sagrados de Telemann, que, segundo Crowley, transmitem uma sabedoria que ultrapassa o escopo da linguagem ordinária. Por esse motivo, é possível notar algumas poucas passagens em desacordo com a norma padrão do português brasileiro. Considerando a impossibilidade de recriar com exatidão todos os detalhes semânticos, sintáticos, fonológicos e rítmicos da prosa dos livros sagrados de Telemann, eu espero ao menos ter conseguido reproduzir de maneira responsável os efeitos de sentido e estilo, oferecendo aos leitores brasileiros uma experiência estética que seja próxima à leitura do texto-fonte. Vale destacar que a minha tradução da lei de Telemann está diferente de todas as outras que eu conheço. Do what thou wilt shall be the whole of the law.
Faz o que tu queres, deverá ser o todo da lei. Eu traduzi a sentença no imperativo, preservando a força de lei e o tom de mandamento. Nesse modo, a conjugação correta do verbo fazer na segunda pessoa do singular, tu, é faz. O modal verb do inglês shall, usado para modificar o verbo to be, indica o que deve ser feito no futuro. The whole, por sua vez, é o todo, ou toda a lei. Por isso, eu optei por faz o que tu queres, deverá ser o todo da lei. Tradução que respeita a necessidade de empregar a mesma quantidade de palavras do texto-fonte, que são 11. Isso está explicado em nota de rodapé. As minhas notas de rodapé do livro não pretendem ser comentários ao texto, mas apenas explicações de algumas palavras e frases de difícil tradução e justificativas para as opções do tradutor que possam vir a ser alvo de controvérsias e polêmicas e críticas. Vale lembrar da advertência de Walter Benjamin: a relação do conteúdo com a língua é completamente diversa no original e na tradução. A edição publicada pela Madras no ano passado inclui um prefácio de minha autoria, uma introdução do Crowley, o livro das causas, um apêndice, o Liber Os, e notas do tradutor de minha autoria. E inclui o principal, claro, os 14 livros sagrados, textos classe A, que o Crowley declara não serem de sua autoria, pois foram apenas redigidos por ele em hierofanias ou epifanias. Portanto, são considerados trabalhos inspirados ou revelados, que apresentam características em comum com outras escrituras sagradas, estão acima das necessidades dos valores imanentes, encarnam uma tradição religiosa com práticas rituais, empregam alegorias temporais para representar o mistério, que transcende o tempo, fazem referência ao transcendente e a lugares de pertença, de tradução e de experiência. E o mais importante, seguem o princípio da imutabilidade do cânone religioso, em que mínimas variações de uma só letra são capazes de invalidar de maneira irreversível todo o sentido dos textos sagrados. Os livros sagrados de Telemann apresentam a fórmula mágica do Aion de Horus, composta por enunciados, axiomas ou conjuntos de símbolos da criança coroada e conquistadora, que reconcilia e transcende a fórmula dos Aions de Ísis e Osíris. Cada Liber assume uma perspectiva distinta do sistema telêmico, funcionando como um conjunto polifônico capaz de alcançar unidade. Assim, constitui o patrimônio espiritual telemita, mas que não se reduz a um conteúdo formalizado numa determinada escritura a qual os adeptos precisam acreditar e observar cegamente, pois Telemann é, antes de tudo, uma experiência interior. Vocês devem estar se perguntando por que eu traduzi esse livro, como é que surgiu a ideia para a tradução. Bom, eu conheci o Crowley através das músicas do Raul Seixas na minha adolescência. Alguns anos depois, quando eu cursava a graduação em filosofia na UFES, eu fiz uma disciplina em que estudamos os movimentos da nova era. Eu propus para a professora Cláudia Murta apresentar um seminário sobre o Novo Éon, Crowley e Raul Seixas. Ela aceitou e aí começou a minha pesquisa acadêmica com Telemann. Depois eu entrei no mestrado em letras com um projeto para estudar esse assunto. Assim, a interpretação que fundamenta a minha tradução teve origem na minha dissertação de mestrado, intitulada Novo Éon, Raul Seixas, um torvelinho de seu tempo, defendida em 2009 no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Espírito Santo. A pesquisa foi financiada por uma bolsa da CAPES, que é a fundação do Ministério da Educação, que desempenhou papel fundamental na expansão e consolidação dos cursos de mestrado e doutorado no Brasil e agora sofre com corte de verbas e bolsas. A dissertação foi publicada como livro com o mesmo título em 2010 pela editora Multifoco, aí do Rio de Janeiro. Edição esgotada. O livro Novo Éon, Raul Seixas, um torvelinho do seu tempo, acaba de ganhar uma segunda edição, publicada pela editora Mondrongo da Bahia. O livro pode ser adquirido comigo ou no site da Mondrongo. O livro Novo Éon explica a concepção de Novo Éon, apresentado por Raul Seixas, sua intertextualidade ou intermedialidade com o Novo Éon de Crowley e sua possível interseção com o conceito filosófico de pós-modernismo. Resumindo, eu defendo que o Novo Éon de Raul representa de modo poético e utópico o anseio pela superação do autoritarismo da ditadura militar brasileira.
Nesse sentido, Novo Éon, como um caleidoscópio, ao mesmo tempo em que recebe as marcas da realidade de seu tempo, também apresenta imagens inventadas pelo compositor. A poética de Raul Seixas, nascida de experiências que brotam da concreta vida cotidiana, é impregnada de ressonância e profundidade místicas que a impelem para além de seu tempo e lugar. Entre 2007 e 2009, quando fiz mestrado, tive dificuldade de acesso a traduções brasileiras das obras do Crowley. Na época eu já lia bem inglês, mas não planejava me tornar tradutor. Em julho de 2017, quando eu trabalhava como professor da Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho, eu registrei o projeto de pesquisa ética e estética do Novo Éon, dando continuidade à pesquisa do mestrado. E eu continuei com dificuldade para conseguir boas traduções para ler com as minhas orientandas de iniciação científica, até que eu lembrei que, passados 70 anos da morte de Crowley, os direitos autorais de suas obras, que pertenciam à OTO, entrariam em domínio público a partir de 1º de janeiro de 2018, permitindo o cumprimento do dever de todo homem e de toda mulher telemitas, ou seja, difundir o ordalho do conhecimento dos livros sagrados de Telema, pois a lei é para todos. Então eu resolvi me lançar à tarefa solitária, e hoje eu diria uma tarefa insana, de traduzir sozinho os livros sagrados de Telema lá em Rondônia. Para concluir, pois meu tempo está esgotando, a obra de Aleister Crowley é reveladora de uma experiência múltipla e polissêmica. Com seu discurso do corpo, da festa, da droga e da busca de novas formas de percepção, Telema tem impulsionado trajetórias existenciais de grande força contestatória. A ideia de Novo Éon continua representando a possibilidade de escapar à barbárie sufocante do mundo em que vivemos. Quem quiser saber mais, pode ler a minha tradução dos livros sagrados de Telema, publicado pela editora Madras, em 2018, ou pode ler a minha dissertação de mestrado, disponível no portal Domínio Público, ou o livro Novo Éon, Raul Seixas, no Torvelinho de Seu Tempo, tem o mesmo título da dissertação, disponível com a editora Mondrongo ou comigo. E quem quiser fazer mestrado ou doutorado sobre Telema, já que são poucos professores e pesquisadores no Brasil que trabalham com isso, que orientariam trabalho sobre isso, quem quiser estudar comigo no programa de pós-graduação em letras da UFES, aqui em Vitória, pode entrar em contato comigo e ficar de olho no próximo edital, que deve sair no início do ano que vem, para começar o mestrado e doutorado no início de 2020. Amor é a lei, amor sob vontade. Abraços, Vitor Sei.